Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo reine em vossos corações. Vamos a mais uma meditação, esse momento, na Palavra de Deus, e hoje estaremos meditando no livro do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ver o que Deus tem para a nossa vida nesse dia. Mas antes, se inscreva aí nessa plataforma, se você ainda não for um inscrito. E gostaria de pedir você também para deixar aí o seu like, assim o YouTube estará reconhecendo que esse trabalho é relevante e possa estar divulgando para mais pessoas. Se você ativar o sininho, as notificações serão postas para você e assim estará acompanhando tudo que aqui for publicado. E desde já eu agradeço aí a participação de cada um. Vamos à mensagem, a palavra de Deus em Romanos 8:26. Preste bem atenção e vá até o fim deste vídeo, assista todo. Tenho certeza que Deus falará contigo. Mateus 8:26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Queridos, esse é um texto que, dentro do contexto, que nos mostra que nós, como cristãos, não sabemos orar como convém. Ou também não sabemos como a oração funciona ao certo para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós oramos, parece que deu certo, outras vezes nós oramos, parece que não deu certo. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Quantas e quantas vezes eu e você já oramos e percebemos a ação de Deus ao ouvir as nossas orações, ao atender os nossos pedidos. Mas muitas vezes parece que Deus não ouve as nossas orações. Muitas vezes parece que Deus está com seus ouvidos agravados para não ouvir as nossas orações. A gente sabe que isso não é certo. Se a gente analisar o texto em que fala sobre a mensagem lá de Gadara, Mateus 28, a partir do 8 a seguir, a gente percebe 3 pedidos de pessoas para Jesus Cristo. A gente percebe os demônios pedindo a Jesus para entrarem nos porcos. A gente percebe também as pessoas que perceberam ali aqueles porcos boiando sobre a água ao serem precipitados, vendo o prejuízo que foi causado, pedindo para Jesus que o causador daquele problema saísse daquela região. E nós vimos também outro pedido das pessoas, aquele homem que foi salvo pedindo para acompanhar Jesus, para entrar no barco com Jesus. Observe que o primeiro pedido foi aceito. Jesus disse sim para o primeiro pedido. Ele aceitou o pedido dos demônios para serem lançados que fossem lançados nos porcos, e os porcos fossem realmente precipitados depois que receberam esses espíritos. Eles foram precipitados. Jesus também disse sim para aquelas pessoas que pediu Jesus para que o responsável por aquela situação saísse da cidade. Ele saiu. Mas ao terceiro pedido ele disse não. Ele não deixou que aquelas pessoas que o aceitassem o seguissem com ele de volta. Então, parece meio contraditório em algumas situações das nossas orações. Mas por que isso acontece? Quantas vezes nós já não vimos pessoas na Bíblia dizendo para o Senhor: até quando, Senhor? O Senhor esquecerás de mim? Né? A gente percebe que parece que Deus não ouviu, não está ouvindo as orações daqueles que ouvem. Em outras palavras, aos 40, apressa-te, Senhor, a ouvir a minha oração. Ou seja, então a gente nota que muitas vezes nós não sabemos esperar, nós não sabemos aguardar o tempo de Deus. A gente não sabe realmente a hora certa de descansar no Senhor. Muitas vezes somos impacientes, precipitados, porque queremos que as coisas saiam do nosso jeito. Mas nós sabemos que não deve ser assim. Porque se Deus, ele é o soberano, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Criador de todas as coisas, se ele tem o domínio de todas as coisas, então todas as coisas estão no seu controle. Todas as coisas devem acontecer dentro do seu tempo, determinado por ele. Por isso, caiba a nós sabermos esperarmos o momento certo, o tempo certo, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que as nossas orações sejam atendidas, para que as nossas petições realmente sejam
assim ouvidas pelo Senhor, atendidas de acordo com a tua vontade e o teu tempo. Porque existem 3 maneiras de Deus atender os nossos pedidos. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ou pode dizer espera. Por quê? Porque todas as coisas, diz a palavra de Deus, que contribuem, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Portanto, se nós somos servos de Deus que amamos ao Senhor, temos a plena consciência de que no momento certo, Deus realmente vai agir a seu favor, Deus vai agir a seu bem. Portanto, caiba a mim, eu e você, sabemos esperarmos no Senhor. Temos paciência, porque é certo de que Ele nos ouve, se as nossas orações forem feitas corretamente. Mas como assim, Paulo, feitas corretamente? Porque a palavra de Deus também nos diz que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, como foi dito aí. E muitas vezes nós oramos apenas para o nosso bel prazer, só para agradar a nossa carne, para satisfazer as nossas necessidades físicas e as nossas necessidades espirituais, como elas ficam. Então muitas vezes existem certas orações que elas às vezes não passam do teto, porque elas não são feitas com o coração contrito e quebrantado para o Senhor. Isso é importante, porque nós sabemos, como está lá em Isaías 59, que Deus não está com seus ouvidos agravados, surdos para não poder ouvir. Mas muitas vezes também Ele não nos ouve porque nossas iniquidades fazem essa divisão entre nós e Ele, e muitas vezes também porque nós oramos apenas para satisfazer as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades do corpo e não da alma. Mas Deus pode atender, se for feita de coração, cada uma delas. Esta é a mensagem de hoje, queridos, que nós não devemos jamais deixar de orar, falar com o Senhor sempre, sempre, sempre. Porque a oração é uma comunicação direta entre nós e o Pai, e sabemos que Ele está pronto para nos ouvir e atender de acordo com a sua vontade. Porque temos que orar sempre, sempre, sempre. Porque assim como João pediu para os discípulos de João, pediu para que ele ensinasse eles a orarem, e depois os discípulos também pediram a Jesus: ensina-nos, ó Pai, a orar assim como João ensinou aos seus discípulos. E assim nós vamos estarmos cada vez mais aprendendo a comunicar com Deus, a falar com Deus e aprender a esperar e a descansar no Senhor. Porque é assim que funcionam as coisas. Somos apenas servos, somos apenas instrumentos de Deus. E quando somos servos, temos um Senhor, e esse Senhor é Deus. E Ele realmente, como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele não é apenas Senhor, mas é também Salvador. Se Ele é Senhor, estamos prontos para servi-lo. E se Ele é o Salvador, Ele é realmente aquele que nos resgatou lá do mundo, do lamaçal de pecado, das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que pudéssemos assim fazermos a sua vontade e pudéssemos também, consequentemente, fazermos o seu id, para que as outras pessoas possam conhecer verdadeiramente quem Ele é, e que através da sua morte e ressurreição na cruz, outros pudessem conhecê-lo, aprender a seguir as suas pisadas, a aprender a orar e a esperar nele. Este é o nosso Deus, este é o Senhor das nossas vidas. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando nesse dia, nesse momento, ore sempre, nunca deixe de orar, porque vai chegar um momento em que Ele vai te ouvir e vai te atender de acordo com a tua vontade. Amém. Deus abençoe em nome de Cristo.